Vamos lá, vamos começar o nosso curso de formatação de computadores aqui. Essa é a nossa primeira aula, seja bem-vindo ao curso. E nessa primeira aula, como você já está vendo na tela, o assunto é o que é formatação. Não adianta você continuar esse curso e pular essa aula. Porque quando vem a palavra formatação na cabeça, às vezes você pergunta para as pessoas, elas falam: ah, formatação é tu apagar tudo e colocar tudo de novo no computador, né? É um termo, não tá errado essa expressão, mas também não está muito certo, né? Porque a pessoa fica com aquilo vago, ah, formatação, o cara só vai apagar tudo e vai apanhar de novo, né? Então, nessa aula a gente vai ver detalhe até mesmo do HD, o funcionamento do HD, aonde fica salvo os arquivos, os sistemas, enfim. Nós vamos ver tudo isso daí detalhadamente nessa aula, combinado? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. O que é o processo de formatação? A gente considera que é um processo de esvaziamento de disco, ou seja, é um processo onde você vai esvaziar o teu HD, que é nós vamos ver aqui nessa aula o que é o HD, aonde fica salvo tudo os teus arquivos, seja música, vídeo, foto, jogos, o sistema operacional, enfim, tudo fica salvo ali no HD. Então nós vamos esvaziar o disco e prepará-lo para receber uma nova instalação em cima. Isso daí se chama formatação lógica, que é aquela formatação que ela é feita com mais constância assim, né? A formatação física ela é feita somente em fábrica, né? Então nós temos aí física e lógica. Então entendido o que é formatação, então é um processo de esvaziamento de disco e aí nós temos aí duas formatações, a formatação física e a formatação lógica, tá? Então vamos dar sequência na aula aí. E aí vem aquela dúvida, quando formatar? Às vezes o cliente fala, cara, quando que eu formato meu computador? Às vezes até o teu amigo pergunta, cara, né? Às vezes aquela pessoa que ela não é tão entendida assim de informática, ela chega e pergunta, quando que eu formato minha máquina? Para que isso serve? Né? Tem pessoas que ela já ouviu falar formatação, que ela sabe que de vez em quando precisa formatar o computador, só que ela não sabe o que é formatação, só que ela não sabe quando formatar. Tá? Eu falo isso porque eu já passei por essa experiência de você estar ali e tal, e de repente a pessoa perguntar, e o que é claramente sobre, o que é claramente formatação? Né? E quando que eu devo formatar o meu computador? E aí eu fui explicar para a pessoa aí. Então, quando formatar, eu sempre aconselho a fazer uma formatação quando a máquina ela começa a travar, começa a dificultar as atividades do usuário, certo? Com travamentos, né? Às vezes o Windows corrompe, vírus, então, enfim, tudo isso daí afeta e quando acontece isso, tá na hora de fazer uma formatação aí. Tá claro? Então, vamos continuar com a aula aí. Formatação física. Os discos são divididos em trilha, setores e cilindros. E são gravadas as marcações servo, que permite que a placa lógica posicione corretamente as cabeças de leitura nos HDs atuais. Formatação física é feita em fábrica durante a fabricação dos discos. Então é como a gente falou lá no início do primeiro slide. Formatação física ela é realizada em fábrica. Tá? A gente não faz a formatação física, ela é realizada com máquinas e tal, ela é feito na fabricação do disco, tá bom? Então aqui a gente vê as partições do HD, né, em setores, trilhas, cilindro e discos, tá? Aqui para você entender melhor, tá? Vamos entender o disco do HD, tá? Então aqui nós temos o cabeçote de leitura e gravação, acompanha comigo aí. Depois nós temos o disco em si, que é esse redondo aí. E aí nós temos o sentido de rotação desse disco, né, o sentido rotacional dele. E aí a gente consegue ver as trilhas divididas em setores, tá? Veja que as trilhas aonde a setinha está apontando aí, então as trilhas ela percorre todo em volta do disco aí, né? E aí nós vemos os setores que é aí que fica gravado os nossos arquivos. Eles é gravados em trilhas em setores. Então quando você grava uma música dentro do, quando você passa uma música do pendrive, né? Vou dar um exemplo mais prático, do pendrive para a tua máquina,
o sistema vai pegar aquela música e vai gravar no teu HD. Então ela vai ficar gravado aí entre trilhas e setores. E aí depois você vai buscar e o cabeçote de leitura e gravação ele já vai identificar na onde ela está, né? E aí tem um braço de posicionamento do cabeçote também, beleza? Então aqui já é o nosso HD por fora. Aqui onde está esse círculo vermelho é as entradas para conectar ele na placa, né? As entradas aí são duas entradas, a gente conecta ele as entradas aí para ligar o HD, né? Uma é entrada cabo de força e o outro é o cabo de dados para transferir dados. Aqui a gente vê o braço, ali a cabeça de leitura e gravação, o eixo ó, preso ao motor, e aí a gente vê o prato, que é o disco em si que a gente acabou de estudar, tá bom? Então esse aí é o HD onde fica salvo todos os seus arquivos do computador. Música, vídeos, jogos, sistema operacional, enfim, tudo que você coloca na máquina fica salvo aí. Tem HD de 500 GB, de 1 TB, 2 TB, enfim, né? 1 TB é 1000 GB para quem não sabe, tá bom? Então, bora continuar aí. E a formatação lógica, que é a que a gente vai aprender a realizar aqui nesse curso, que ela é realizada com mais frequência, com mais constância, através de softwares. Beleza? Então essa foi a nossa aula sobre o que é a formatação. Te vejo na próxima aula.